A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus a todos vocês. Estou aqui com meu copo com água, já vai preparando o seu, porque eu vou orar por cada um de vocês e com vocês, amém? Por todos das redes sociais. E eu quero, antes de orar, trazer uma palavra ao seu coração. Está em Atos, capítulo de número 16, no versículo de número 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Presta bastante atenção. E aconteceu que, indo-nos para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espíritos de adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por alguns dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando retirar-te dela. E ela, na mesma hora, e o espírito imundo na mesma hora saiu. Presta atenção, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo e está sofrendo ataques espirituais. Eu ordeno, como Paulo disse aqui, que toda obra maligna se retire da tua vida. Bata em retirada da tua vida em nome de Jesus. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele estava sendo atacado por essa mulher já há alguns dias. E essa mulher, incorporada com o espírito imundo, com o diabo, a paz do Senhor, Charlene, que Deus abençoe essa mulher, dizia: estes são servos do Deus Altíssimo e veio anunciar a salvação. Olha que coisa, eles estavam ouvindo aparentemente coisas boas, mas por detrás daquelas palavras tinha o espírito imundo, porque aquela mulher era adivinhadora. Aquela mulher, ela trazia um lucro para a cidade. E o apóstolo Paulo, para não ter tumulto na cidade, aturou por algum tempo. Mas, quando foi um dia, ele disse: sai dessa mulher. E assim aconteceu. A mulher ficou sã na mesma hora. E as pessoas perceberam que ela não tinha mais o espírito de adivinhação. O espírito que atormentava aquela mulher tinha batido em retirada. E aquela mulher ficou normal. E o lucro que aqueles que estavam por detrás daquela mulher acabou. Então eles pegaram o apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro Silas, e colocaram para ser julgado. E a cidade, alguns na cidade disseram que eles estavam evangelizando, expulsando o demônio, curando muitos enfermos. E eles ali eram idólatras, eles ali serviam outros deuses. E o apóstolo Paulo, como um grande evangelizador, estava ali naquela cidade para combater o bom combate. Foi essas palavras que ele disse antes da morte: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele guardou a fé dele, curando pessoas, e recebeu ingratidão, recebeu julgamento, ao ponto que, se fosse qualquer um de nós, teríamos desistido, mas ele não. Eu também não, mas muitos desistiram da sua fé, porque aconteceu algo na sua vida, algo que te deixou abalado e abalada, e você simplesmente abandonou a fé. Imagine você sendo o apóstolo Paulo. Imagine o que ele não passou. Ordenaram que ele tomasse varadas, foi sentenciado a chicotadas. Ele e seu companheiro Silas, que estavam ali, que tinha acabado de anunciar o evangelho e fazido um bem, expulsado um demônio que atormentava aquela mulher, mas por detrás tinha homens que lucravam. O amor ao dinheiro fizeram com que aqueles homens
pegassem o apóstolo Paulo e prendesse ele e Silas, o seu companheiro Silas. Mas você acha que eles negaram a fé? Imagine, a Bíblia fala que os seus braços foram amarrados ao tronco. Presta atenção, seus braços eles foram amarrados. Os seus braços foram amarrados ao tronco, juntamente com as suas pernas. E próximo da meia-noite, eles louvavam a Deus, adoravam a Deus. Eu tenho a certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus ele não aguentou ver aquilo. Porque Deus ele não aguenta quando um servo, uma serva, numa prova de Deus, numa provação, adore ao Senhor. É isso que eu quero passar para você. Assim como o apóstolo Paulo expulsou aquele espírito imundo, eu determino que tudo que te atormenta vai embora. E se você está passando provação, olhe para o apóstolo Paulo e Silas. Olhe para o apóstolo Paulo e seu companheiro Silas, que em meio ao caos, em meio à prisão, os braços e as pernas amarrados ao tronco, com o corpo todo cheio de ferida, de chicotadas, adoravam a Deus, adoravam ao Senhor, aleluia, adoravam a Deus. Você não passou por isso, eu tenho certeza. Então glorifique o nome de Jesus, aleluia. Deus manda te dizer: suporta o processo para viver o propósito. Aleluia, suporta o processo é dolorido, doloroso, mas Deus sempre socorre aquele que glorifica no meio da tribulação. No meio dessa passagem, você vai ouvir da voz da boca do apóstolo Paulo uma das promessas que eu vou te dizer agora. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Sabe como isso aconteceu? Porque próximo da meia-noite, um anjo passou lá na prisão. Um anjo passou. E as cadeias se quebraram. Os muros desabaram. Um terremoto aconteceu. E o apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro Silas, foi livre. E juntamente com todos os presos que estavam com ele. Ou seja, quando você adora os que te cercam, a sua família vai ser livre também dessa prisão espiritual. Quando você adora, os da tua casa vão ser livres. Aqueles que estão perto, os amigos, vão ser livres. Deus tem promessa para a tua casa, para a tua vida. Assim diz o Senhor. O anjo passou, eles se soltaram. Mas o apóstolo Paulo ouviu uma voz. E quem estava lá? O carcereiro, com uma faca, com uma espada, próximo ao peito. A faca estava aqui, próximo ao peito dele. E quando ele foi para se matar, o apóstolo Paulo falou: nós todos estamos aqui, porque na lei romana, entenda, um soldado ele tinha que guardar a prisão, senão ele ia se mandando embora e até ter pena de morte. Então ele se desesperou e falou: não, os presos tudo foi embora, que eu tomava conta, eu estava dormindo. A Bíblia fala que ele estava cochilando. Não cochila, não cochila, Deus está mandando dizer. Não fique dormindo, não, fique atento à palavra do Senhor. Olha o que o Senhor fala, que o soldado estava dormindo. Olha isso. E quando ele acorda, a cadeia toda em ruína. O anjo passou e ele viu aquilo e sabia que o apóstolo Paulo estava lá juntamente com seu companheiro Silas. Paulo e Silas na prisão, estava lá. Entenda, e quando eles adoravam, a cadeia se rompeu, se desabou. Eu não sei o que te prende, mas nessa noite Deus está falando que se você adorar a Deus, as cadeias vão se romper, as cadeias vão se abrir,
Receba em nome de Jesus. Ele estava com a espada no peito para se matar. Ele ouve uma voz: eu vou se matar, não tem mais jeito. Ele falou: nós estamos aqui. E o soldado se prostrou, ajoelhou aos pés dele, diz a Bíblia, e falou: o que farei eu para ter esse Jesus que vocês têm? Se Deus é grande demais, é forte. Onde você passar, você vai dar testemunho do que Deus vai fazer, porque cadeias estão se rompendo na tua vida, eu profetizo. E ele falou assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa. Enquanto você crê em Deus, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua vida, Deus cuida da tua família, Deus cuida daqueles que se levantaram contra você. Deus cuida. Eita, Deus tremendo. Não importa o que você passou, se você caiu, se levanta. Pai Charlene, Pai Senhor, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu esposo, que Deus guarda, proteja, te dê livramento, que Deus dê livramento para todos vocês. Quem puder compartilhar, compartilha, porque tem muitas pessoas que acham que passou por dificuldade, acham e abandonaram por pouca coisa a fé. Eu estou ensinando a você que a fé, ela tem que ser sincera, ela tem que ser verdadeira. E você, com a fé sincera e verdadeira, você vai passar provação. Deus vai te provar. E se você não suportar o processo, você não vai viver o propósito de Deus. Entenda isso. Olha o amor às almas que Paulo tinha. Cadê o amor às almas? Cadê o primeiro amor? Lembra quando você chegava na igreja cedo? Lembra quando você passava a prova e glorificava? E hoje tudo te abala, tudo te afeta. Deus manda te dizer: volta ao início, volta ao início. Eu oro, Charlene. Prepare o copo com água. Prepare o copo com água que eu vou orar agora. Meu Deus, tá um fogo puro aqui. Prepare o copo com água que eu vou orar por você agora. Eu vou orar por você agora. Aleluia, lamai, xurecanda, arabás. Eu vou orar por você agora. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Prepare o copo com água. No chão caído, oh, Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Meu Deus, eu oro pela Charlene, meu Pai. Eu oro por todos os amigos e amigas da rede social. E me curou. Lembro que eu estava abatido, me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, nos ajude de novo. Mas olha, não importa se você está, não importa se você está aí, estou orando por cada um de vocês que estão aqui. Não importa o que você está passando, pega um copo com água aí. Olha eu aqui de novo. Se levanta, enquanto a vida é esperança. Enquanto a vida é esperança, depois que morre, acabou. Quando você me contou, vai compartilhando, compartilha nos grupos. Porque Deus quer falar com muitas pessoas que abandonaram por causa de uma lutinha. E eu ordeno que todos os demônios que te aprisionam batem em retirada, no nome de Jesus. Estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido. Ah, Deus está te socorrendo agora. Deus está tocando lá no hospital, onde o teu familiar está lá preso numa cama, talvez ligado por aparelho.
Deus está tocando em causas da justiça. Deus está restaurando lares neste momento. Cadeias estão sendo quebradas. Deus está enviando anjos ao seu socorro. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde só você e eu desfrutamos no momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Pegue água, pegue água, pegue água, pegue água. Aleluia. Onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Segura forte esse copo com água. Segura forte. Segura forte esse copo com água agora. Porque Deus, Ele está tocando nessa água. Deus está tocando nessa água agora. Antes que você feche os olhos nessa terra, Deus manda te dizer: as promessas de Deus vai se cumprir na tua vida. Não desiste não. Não murmura não. Veja o que Paulo passou. Com os braços amarrados no tronco, adorando a Deus, com o corpo todo cheio de ferida. Tinha acabado de fazer o bem, libertado uma jovem possessa por espírito maligno. E por ambição colocaram ele na prisão, mas eles adoravam. Enquanto muitos ali disseram: agora ele para de pregar, agora ele desiste, agora ela desiste. Muitos estão falando: olha, a luta foi tão grande, quero ver pregar de novo. Mas você vai fazer igual Paulo e Silas. Você vai adorar em meia luta, e Deus vai enviar o anjo e quebrar essa prisão. Deus vai quebrar essa prisão que você está aprisionado, aprisionada. Meu Deus, que todo espírito imundo bata em retirada agora, em nome de Jesus. Toca na casa, no lar, na família. Consagra essa água. Quando todos tomarem, Senhor, que os doentes venham ser curados. Que haja libertação. Beba da água agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Fala aleluia. Fala aleluia. Dá glória a Deus, igreja. Seja tocado por Deus agora. Sejam livres agora. Receba a força de Deus. Você que estava sem força, receba a força. Receba a força de Deus agora. Aleluia. Meu Deus, que cada um que ouvir e receber essa oração seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Essa foi a oração de hoje. Pode ter certeza que Deus, Ele vai operar milagre a partir de agora. Creia, confia. Depois você conta o milagre, conta o testemunho aqui. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente em nome de Jesus. Quem puder compartilhar, compartilha em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E creia nessa promessa. Creia. Creia no Senhor Jesus Cristo. Somente faça isso e glorifica Ele no momento de dificuldade. Será salvo tu e a tua casa. Amém. Adorador. Que Deus abençoe. Amo vocês.